Olá, meu nome é Felipe Rosa, sou fotógrafo e você está assistindo ao Foto Além do Clique. No episódio passado eu falei um pouco sobre composição e eu disse que composição trata-se de regras de como arranjar os elementos na sua fotografia de forma que ela fique melhor identificável, mais agradável, mais familiar e, por consequência, mais bonita. A primeira regra que eu quero falar é sobre linhas e, mais especificamente, linhas retas. Linhas são uma abstração, elas não existem de verdade, elas não existem no mundo real. Quando nós pensamos numa linha, digamos que você fotografa uma bandeira num poste e você identifica aquele poste como uma linha. Na verdade, aquilo não é uma linha, é um cilindro, né? Mesmo uma linha do horizonte é só uma ilusão de ótica. Não existem linhas na vida real. Linhas retas não existem sequer na natureza. Não há nada reto na natureza. Não há uma única linha reta no rosto humano, nem em nada que exista de forma orgânica. Tudo que é reto no mundo é manufaturado ou industrial. Porém, nas artes visuais, as linhas definitivamente existem. E elas têm impacto, elas têm peso e elas têm função. Hoje eu vou tratar apenas de linhas retas. E nós podemos classificar linhas retas em três tipos, ou três direções. Linhas verticais, linhas horizontais e linhas diagonais. Linhas verticais trazem uma sensação de altivez, de elegância, de poder. Linhas horizontais trazem sensação de tranquilidade, de estabilidade e de paz, enquanto linhas diagonais trazem dinâmica, energia e uma sensação de movimento. Pensando nisso, não é à toa que pessoas poderosas como aristocratas, reis, imperadores, costumam ficar em uma posição bastante ereta nos seus retratos, dando essa verticalidade da sua figura, trazendo essa imponência, essa sensação de poder. A publicidade e o design, eles são já muito familiarizados com os efeitos das linhas. Se você procurar por peças publicitárias de seguros de vida ou de previdência privada, por exemplo, você verá sempre muitas linhas horizontais bem fortes, que trazem essa sensação de tranquilidade, né? Trazem a ideia de que se você comprar esse seguro de vida ou essa previdência privada, você terá mais tranquilidade, você terá mais estabilidade na sua vida. Por outro lado, se você procurar por pôsteres de filmes de ação, será muito fácil encontrar linhas diagonais bastante fortes, porque trazem essa sensação de movimento, de energia. Na pintura, durante o período renascentista, você vê sempre muitas linhas horizontais, porque era a ideia da época, era um tipo de arte que prezava pelo equilíbrio e pela ordem dos seus elementos. Então, mesmo quando você tem aquelas pinturas que retratam várias pessoas, né, um grupo grande de pessoas, é comum que elas tenham quase a mesma altura e que elas estejam alinhadas horizontalmente. Quando surge o Barroco, a ideia de ordem e de equilíbrio perdem força e o que se torna o ponto central das imagens é a sensação de movimento, é a energia das peças. E você tem essa horizontalidade trocada por linhas diagonais muito fortes. Na fotografia, houve uma transição parecida no que se refere à fotografia de moda. Até a década de 1930, começo da década de 1940, a fotografia de moda retratava suas modelos e as suas peças sempre de forma vertical, prezando pela elegância das modelos e das peças. Porém, eram fotografias mais estáticas. Até que em meados de 1940 surge um fotógrafo que seria um dos artistas mais renomados e influentes do século XX, chamado Richard Avedon. E, BUM! Diagonais por toda parte. A elegância das peças deixa de ser o ponto central da fotografia de moda e o ponto central passa a ser um impacto, né? Um choque, energia, movimento, dinâmica. Bem, agora vamos passar para o computador e eu vou mostrar em algumas fotografias de artistas renomados como que essas linhas podem ser utilizadas. Vamos lá! Eu quero começar revisitando algumas fotografias que eu já mostrei nos episódios passados. Esse menino correndo por si só já é uma fotografia com movimento, né? Mas você tem duas linhas diagonais bem fortes que enfatizam o movimento dele, né? A primeira é a linha aqui da calçada com a parede, que ela está sendo colocada aqui de forma diagonal, embora ela também traga a sensação de profundidade, né, dessa fotografia.
não é a única função dela, né? Ela também enfatiza o movimento. E a segunda linha diagonal é a baguete que ele está segurando. A posição em que essa fotografia foi tirada é que fez com que essas linhas fossem diagonais. Se ele tivesse utilizado um ângulo diferente da câmera, isso aqui seria horizontal e a baguete ainda seria uma diagonal, mas seria uma diagonal mais suave. Então essas duas linhas aqui são diagonais colocadas de propósito para enfatizar o movimento do menino, o movimento aqui da corrida dele. Já na segunda foto que eu mostrei, eu já havia falado na outra vez que essa cerca aqui era um elemento de composição que reforçava esse momento de tranquilidade dos dois. Foi o que eu falei mais cedo. Linhas horizontais trazem essa sensação de estabilidade, de tranquilidade e de paz. Então essa cerca aqui, tendo sido colocado por acidente ou não, eu não sei quem tirou essa foto, ela tem essa função de enfatizar a tranquilidade desse momento. Tem mais alguma coisa aqui nessa pasta? Bem, essa aqui da Eileen Rafferty tanto a diagonal forte aqui desse ferro quanto a própria posição da mulher também numa diagonal trazem a sensação de que ela está balançando, né? Ela está em movimento nesse balanço. Essa fotografia é uma fotografia que eu sei e que ela não estava balançando, ela estava parada com os pés no chão, mas esse ângulo aqui que ela está nos faz imaginar que ela estava balançando. Tá? Eu sei que ela estava com os pés no chão porque a própria Eileen Rafferty disse isso em uma palestra. Vou começar aqui com essa aqui. Lembra que, eu não sei se vocês se lembram, eu falei que essa linha aqui do horizonte ela tinha uma função na composição, né? E a função é justamente essa, é trazer essa sensação de movimento para a fotografia. Quando nós vemos a fotografia dessa forma, nós podemos imaginar que quem atirou estava provavelmente num barco, né? Estava naquele balanço do barco em cima do mar. Teria um impacto muito diferente se a linha do horizonte estivesse numa horizontal perfeita. Tá? Nós teríamos a sensação, primeiro, de que o mar estaria mais calmo e de que quem tirou essa fotografia estava numa posição estática, mas da forma como está, né, com essa diagonal aqui, traz essa sensação não de movimento da cena, porque é uma cena tranquila, mas a sensação de movimento do fotógrafo. Isso aqui também foi proposital. Essa fotografia do Stiglitz, lembra que eu falei que esses prédios não eram espaço negativo, porque aqui, se você seguir esses prédios, você tem uma linha diagonal. E você também tem uma linha diagonal aqui na rua. Você tem essa parte aqui da rua que é mais branca, com essa parte que está batida, claro, porque é a área onde as carroças passam. Então você tem essa linha aqui, né, essa direção diagonal, e essa diagonal aqui trazendo essa sensação de movimento, que é o movimento da rua, né? As carroças não estão paradas, elas estão andando. Então essas linhas aqui trazem essa sensação, não é que trazem, mas elas enfatizam a sensação do movimento da rua. Essa fotografia tem essa linha horizontal aqui, duas linhas horizontais, né? A linha aqui do mar, que tem essa parte branca, e essa linha mais escura aqui. Então ela tem duas linhas horizontais, que, claro, enfatizam a tranquilidade desse momento. Duas mulheres tomando sol, pouca atividade, e é um momento de lazer, de descanso. Então é bem pertinente você ter essas linhas horizontais aqui. Porém, existe uma linha implícita, eu acabei não falando disso antes. Tá? O que são linhas implícitas? São linhas que são formadas pelo movimento dos nossos olhos e não necessariamente por um elemento da fotografia. Onde que está essa linha implícita? Existe uma linha diagonal implícita entre isso aqui, que eu continuo não sabendo o que é, e elas. A disposição entre elas e esse outro objeto é uma disposição diagonal. Então nós temos implicitamente uma linha diagonal aqui. Porém, essa diagonal ela não traz tanto uma sensação de movimento, talvez pelo contraste das linhas horizontais, que são bem mais fortes. Tá? Mas elas fazem, essa linha diagonal aqui faz com que nosso olho percorra a foto completamente. Né? A gente não fica parado só aqui e a gente não fica parado só aqui. Né? Nosso olho percorre a fotografia provavelmente nessa direção aqui. Tá? Então também existem linhas implícitas que podem tanto ter essa função de fazer com que o nosso olho percorra completamente o quadro,
da fotografia, como ela também pode ter as funções que eu já falei antes, né? Dependendo da posição dela, se ela é vertical, diagonal ou horizontal. Agora vamos aqui para a pasta de linhas propriamente ditas. Já essa aqui do Bresson, nós temos dois tipos de linha. Nós temos as linhas verticais das árvores, nós temos uma linha horizontal aqui do horizonte. Quando nós temos mais de um tipo de linha presente numa fotografia, qual que é a linha dominante? Normalmente, a linha dominante é a linha mais comprida. Então, o que domina essa foto é essa horizontal aqui. Tá? Nós temos as verticais das árvores, que trazem, né, essa grandiosidade para as árvores, mas essa linha horizontal é a linha dominante, é a linha mais forte, que traz essa estaticidade, né, para a foto. É uma foto estática, não tem muito movimento, não tem movimento. E essa linha horizontal aqui reforça, né, essa ausência de movimento. Essa fotografia aqui do Ansel Adams, olha a força dessas verticais aqui, né? Tudo nessa fotografia é vertical e ela até se torna um pouco assustadora, né? Porque traz uma imponência de muita grandiosidade para essa floresta. Essa floresta oprime quem a vê, né? Até é um pouco sufocante olhar para essa fotografia, e a força dessa fotografia está nessas verticais aqui muito fortes e repetidas, né? Tudo nessa fotografia é vertical. Essa é uma outra fotografia do Robert Doisneau, também uma fotografia bastante fofa, que é dominada também por horizontais. Nós temos essa horizontal aqui, que percorre o quadro todo, muito forte. Nós temos a horizontal dessa linha aqui, desse palácio, né? Parece um palácio. E nós temos a terceira linha horizontal aqui. Não é uma horizontal perfeita, mas está mais para uma horizontal do que para uma vertical. Nós temos essa diagonal aqui, mas é uma diagonal que traz mais profundidade do que movimento. Então, a impressão que nós temos é que o menino está deitado junto com o cachorro. Eles não estão brincando, eles estão descansando. Se essa fotografia tivesse sido tirada de um ângulo diferente, em que o menino e o cachorro principalmente estivessem numa posição diagonal, e nós tivéssemos diagonais aqui mais fortes, a sensação que nós teríamos seria diferente, né? Seria a sensação de que eles estão brincando, estão em movimento. Mas aqui não, nós temos essa impressão de que eles estão descansando mesmo no chão. Já essa do Sebastião Salgado, olha só essa diagonal aqui que ele utilizou, tá? Isso aqui ele fez de propósito, ele se posicionou para que a formação dos pinguins ficasse nessa diagonal quase perfeita, né, em relação ao quadro. Você pode ver aqui, né, a diagonal do quadro, ela quase coincide com a formação dos pinguins. E você quase consegue ver, né, esses pinguins aqui mergulhando no mar, né? Dá até a impressão de que é o mesmo pinguim, né? É uma fotografia aqui do mesmo pinguim vindo aqui de cima, andando e pum, se mergulhando aqui no mar, né? Você também tem uma outra diagonal menor aqui, né, com esse contraste, mas a linha dominante é essa diagonal aqui feita pelos pinguins, tá? É de propósito, foi tirada desse ângulo aqui para tornar a formação dos pinguins uma diagonal forte. Essa outra fotografia também do Sebastião Salgado já é mais estática. Nós temos essa linha horizontal aqui, que é a linha dominante, e a onça, é uma onça, né? E a onça, olha a verticalidade aqui da onça. E veja como ela é imponente nessa fotografia, né? Ela reina nessa fotografia da mesma forma como ela reina na floresta. Então, essa posição aqui da onça traz muito poder, né, traz muita potência para a onça, mesmo em uma fotografia de um cenário tranquilo, né? Nós temos essa tranquilidade aqui da floresta, mas nós temos esse rei ou essa rainha aqui, né? Muito forte, muito poderosa. Bem, eu espero que o impacto e o peso que as linhas podem ter na sua fotografia tenham ficado mais claros para vocês e que vocês possam incorporar isso nos trabalhos que vocês fazem, seja ele pessoal ou comercial. Uma dica que eu posso dar: quando na sua fotografia as linhas horizontais são dominantes, você deve prezar por tirar essa fotografia na posição paisagem da sua câmera fotográfica.
Tá? Se as linhas dominantes forem verticais, você usa a posição retrato. Já se as linhas forem diagonais, não tem muita regra, porque depende se essa é uma diagonal mais próxima de uma linha vertical ou mais próxima de uma linha horizontal. Mas se você quiser enfatizar o movimento de um momento, você pode inclinar a sua câmera, deixando ela numa posição diagonal. Tá? Isso enfatiza movimento, né? Enfatiza a energia. Mas vocês devem usar isso com bastante moderação, porque se vocês tiram uma foto com a sua câmera numa posição inclinada de algo que não tem movimento, ou tem pouco movimento, pouca atividade, você não vai enfatizar esse movimento. Você vai deixar a sua fotografia esquisita e até um pouco assustadora, né? É o que eu chamo de olhar do psicopata, né? Como se fosse uma visão torta da realidade. Mas se a cena por si só tem bastante movimento, é uma cena de esporte ou uma cena de crianças brincando, por exemplo, você deixar a sua câmera inclinada pode enfatizar o movimento que já existe ali. Meu nome é Felipe Rosa, sou fotógrafo e você assistiu ao Foto Além do Clique. Até a próxima!